No jantar de ação de graças em Boise, tudo mudou no exato momento em que minha família decidiu me julgar em voz alta, na frente de todo mundo. Meu nome é Kayla Benton e eu tinha 28 anos quando finalmente percebi que o silêncio não protege ninguém. Ele apenas ensina até onde as pessoas podem ir sem enfrentar consequências. Minha mãe olhou diretamente para mim, o rosto calmo, a voz firme, e disse: "Você é a mais preguiçosa desta mesa. Olhe para sua irmã e aprenda alguma coisa." Assim que terminou de falar, minha irmã deu um sorrisinho lento, levantando a taça com um ar discreto de vitória, que não precisava de explicação, porque ela estava aproveitando aquele momento mais do que qualquer outra pessoa na sala. Eu não levantei a voz. Não tremi. Apoiei as mãos sobre a mesa, ergui o olhar e disse claramente: "Então essa preguiçosa vai parar de pagar os $4.500 do aluguel dela todo mês." Minha irmã quase engasgou na mesma hora em que as palavras saíram da minha boca, tossindo tão forte que chamou a atenção de todo mundo sem que eu precisasse dizer mais nada. A mesa ficou em silêncio, não um silêncio constrangido ou dramático, mas um silêncio pesado, real, como se todos tivessem percebido ao mesmo tempo que algo importante tinha acabado de ser exposto. Antes de te levar para dentro da minha história, me diga com sinceridade, se você estivesse no meu lugar, ficaria em silêncio ou finalmente falaria? Comente sua resposta e me diga o porquê. Tudo começou numa casa silenciosa em Boise, muito antes do dinheiro se tornar parte do problema. Quando eu era mais jovem, aprendi muito cedo a me mover quietamente pelos cômodos sem pedir atenção, porque falar nunca parecia seguro, e demonstrar esforço nunca parecia necessário numa casa onde o barulho importava mais do que os resultados. Eu terminava tarefas antes que alguém percebesse, concluía projetos da escola sem precisar de lembretes, organizava os espaços compartilhados depois que todos saíam e corrigia pequenos erros que poderiam causar problemas mais tarde, fingindo que nada daquilo exigia energia ou sacrifício. Minha irmã, Belly Benton, aprendeu algo completamente diferente dentro da mesma casa. Ela aprendeu a estar sempre visível, a soar ocupada e a transformar qualquer pequena ação em uma performance digna de aplausos de quem estivesse prestando atenção. Sempre que algo dava certo, ela era a primeira a aparecer, a descrever exatamente o que tinha sido feito, explicar o quanto aquilo tinha sido estressante e receber elogios sem um segundo de hesitação. Minha mãe enxergava apenas o que parecia movimento, não o que criava estabilidade. Ela ouvia histórias que soavam impressionantes, mas não percebia o silêncio que mantinha tudo funcionando. Quando Belly dizia o quanto estava cansada, minha mãe acreditava sem questionar, porque ali o esforço era medido pelo tom de voz, não pelos resultados invisíveis. Eu ficava quieta porque corrigir aquela narrativa parecia perigoso, mesmo quando a verdade pesava no meu peito. Meu pai trabalhava de um jeito que o ensinou a confiar apenas no que via claramente. Se alguém parecia ocupado, ganhava respeito sem muita investigação. Se alguém ficava em silêncio, era automaticamente visto como preguiçoso ou desinteressado. Ele nunca perguntava quem carregava qual responsabilidade nos pequenos momentos que, de longe, não pareciam dramáticos. Ele olhava para superfícies, não para fundações, então meu trabalho nunca chegava até ele de um jeito reconhecível. A palavra preguiçosa começou a aparecer em formas sutis, que não soavam cruéis no início, mas se fixaram profundamente na maneira como eu era vista. Aparecia em comentários que pareciam casuais, em piadas que todo mundo ria, em expectativas que nunca sugeriam que eu pudesse lidar com mais do que o mínimo básico. Eu não era chamada de preguiçosa por falhar. Eu era chamada de preguiçosa porque não anunciava aquilo que carregava em silêncio. Com o tempo, entendi algo que mudou a forma como eu enxergava cada cômodo daquela casa: esforço e reconhecimento não eram a mesma coisa. Quem falava mais alto controlava a história. Quem impedia tudo de desmoronar permanecia invisível. Trabalho sem testemunhas não rendia respeito, mesmo quando era o motivo pelo qual a paz existia. Essa percepção não me deixou amarga na infância, me deixou cautelosa. Parei de esperar justiça de quem nunca procurou por ela. Parei de esperar reconhecimento que nunca foi destinado a mim. Aprendi a proteger minha energia oferecendo menos de mim às pessoas que mediam valor pelo barulho, não pelo esforço quieto. Quando cresci, o rótulo já estava colado ao meu nome dentro daquela casa. Ele me seguia silenciosamente por todos os cômodos. Vivia no espaço entre o que eu fazia e o que eles acreditavam. Nunca desmoronou, nunca rachou, nunca afrouxou, não importava quantas responsabilidades eu assumisse sem que ninguém precisasse pedir.
Eu soube, muito antes da vida adulta, que esforço e reputação não cresciam juntos naquela família. Quando nos tornamos adultas, nada tinha realmente mudado. Eu construí uma vida que parecia silenciosa na superfície e estável por baixo porque era a única forma de sobreviver no mundo que nunca aplaudia pessoas como eu. Escolhi um trabalho que recompensava a consistência, não a atenção. Aprendi a ficar até tarde sem anunciar. E, pouco a pouco, criei a reputação de alguém em quem se podia confiar quando algo dava errado. Meu emprego exigia foco, paciência e resolução de problemas que nunca apareciam em momentos de destaque. Ainda assim, pagava as contas, cobria o seguro, construía uma reserva e me dava um senso de controle que eu nunca tinha sentido na infância. Belly seguiu na direção oposta, sem nunca dizer isso abertamente. Escolheu trabalhos que dependiam de imagem, timing e de como as pessoas se sentiam sobre ela em qualquer momento. Se dedicou a papéis que a colocavam diante de câmeras, em eventos, em salas onde as pessoas notavam energia mais do que resultados. Ela pulava de uma oportunidade para outra, perseguindo visibilidade, colecionando conexões e construindo o tipo de narrativa social que soava impressionante quando repetida em voz alta. Quando ela falava sobre o dia, tudo soava urgente e cheio de impulso, mesmo quando pouco, de fato, tinha sido conquistado. Mamãe ouvia essas histórias como quem escuta manchetes. Ela ouvia movimento e interpretava como esforço. Ouvia empolgação e traduzia como coragem. Quando Belly falava sobre reuniões, contatos ou possibilidades futuras, mamãe já sentia como se a prova tivesse chegado. Quando eu falava sobre prazos, projetos ou longas horas atrás de uma tela, a resposta era educada, porém distante, porque meu trabalho não tinha uma linguagem dramática associada a ele. Meus resultados viviam em lugares silenciosos, por isso nunca pareciam reais para ela. Meu pai nunca quis ser injusto, mas confiava apenas no que conseguia ver com os próprios olhos. Ele entendia exaustão física, prazos visíveis, vozes elevadas, movimento que enchia uma sala. Quando ele olhava para o meu trabalho, tudo que via era uma cadeira, uma mesa, uma tela de computador e um rosto calmo. Interpretava minha calma como facilidade, não como disciplina. Chamava meu trabalho de leve sem perceber que minha mente nunca desligava, mesmo quando minhas mãos estavam paradas. Para ele, esforço só existia quando parecia desconfortável por fora. Nos jantares de família, o padrão ficou tão previsível que eu parei de esperar algo diferente. Se alguém perguntava o que eu fazia, eu respondia honestamente. Explicava a estrutura do meu trabalho, tentava descrever a pressão sem soar como reclamação. A conversa nunca ficava ali por muito tempo. Sempre escorregava de volta para a Belly, para a agenda dela, para os contatos dela, para o quanto era impressionante ouvir ela descrever a sala na qual tinha acabado de entrar. Eu comecei a me sentir como um personagem de fundo na minha própria história. Não porque eu me sentisse pequena, mas porque a atenção deles nunca aprendeu a descansar em outro lugar. O que mudou lentamente dentro de mim não foi raiva, foi clareza. Passei a entender que, naquela casa, a verdade importava menos do que a narrativa. Os fatos não venciam. O volume vencia. A consistência não impressionava. A performance impressionava. Eu parei de tentar me explicar em idiomas que eles não sabiam ouvir. Parei de oferecer detalhes que nunca levavam a lugar nenhum. Aprendi a manter partes da minha vida em silêncio porque compartilhá-las só ensinava as pessoas a diminuí-las. Não houve uma discussão dramática que marcasse essa percepção. Ela aconteceu quietamente enquanto eu equilibrava contas tarde da noite, revisava relatórios que ninguém em casa jamais entenderia e planejava futuros sobre os quais ninguém perguntava. Percebi que minha estabilidade assustava pessoas que viviam de excitação porque estabilidade não podia ser encenada. Percebi que meu silêncio era confundido com fraqueza porque fraqueza era mais fácil para eles entenderem do que autocontrole. A essa altura, eu já não queria tanto a aprovação deles quanto queria paz. Eu queria controle sobre as minhas escolhas. Queria uma vida que não dependesse de aplausos para parecer real. Continuei construindo sem anunciar. Continuei crescendo sem performar. Deixei que eles mantivessem a história deles, porque eu tinha começado a escrever a minha em lugares que eles nunca olharam de perto. Foi nessa fase da minha vida que finalmente aceitei algo difícil e sem ressentimento. A verdade do meu esforço nunca importaria tanto quanto a história que outra pessoa contasse. Depois que entendi isso, parei de tentar competir com uma voz que sempre seria mais alta que a minha.
Não muito tempo depois, enviei o primeiro pagamento sem pensar demais. A primeira ligação veio tarde da noite, quando o dia já tinha drenado quase toda a minha energia, me deixando naquele estado quieto em que dizer assim parece mais fácil do que fazer perguntas. A voz da Belle soava afiada nas bordas, tensa de um jeito que parecia real o suficiente para me assustar. Ela disse que tinha calculado errado o tempo das comissões. Disse que o proprietário não estava mais paciente. Disse que o aviso na porta a fez se sentir humilhada. Ouvi por mais tempo do que deveria, porque o medo tem um tom difícil de ignorar quando vem de alguém com quem você cresceu. Naquele momento, ajudar parecia lógico, não emocional. Abri meu aplicativo do banco enquanto ela ainda falava. Transferi o dinheiro antes mesmo de ela terminar de explicar os detalhes e, em seguida, disse para ela não se preocupar porque seria temporário, porque era só uma pequena ponte para atravessar um momento estressante. Acreditei nessa frase enquanto a dizia. Acreditei porque fui treinada a resolver problemas em silêncio, e não a estudar porque eles existiam. No mês seguinte, não me pareceu que um padrão estava começando. Parecia apenas má sorte, um atraso, uma documentação lenta, transferências demoradas. Belle foi ficando mais suave comigo. O tom dela passou de urgência para familiaridade. Ela começou a falar como se depender de mim não fosse um pedido, mas um acordo silencioso entre duas irmãs. Eu não discuti porque queria acreditar que confiança era mais forte do que desconforto. Eu me dizia que apoio de família de verdade não deveria parecer calculado. Aos poucos, meus hábitos mudaram sem cerimônia. Parei de procurar passagens quando amigas falavam sobre viagens de fim de semana. Escolhi compras mais baratas no mercado sem perceber. Adiei substituir meus sapatos mesmo quando as solas estavam gastas. Cancelei planos que precisavam de explicação, porque explicar parecia mais pesado do que ajustar minha própria vida. Nada disso parecia dramático na hora. Parecia responsabilidade. Parecia vida adulta. Belle se ajustou na direção contrária. O tom dela ficou mais leve. O estresse dela passou a soar ensaiado, não genuíno. Ela parou de me agradecer. Começou a me dizer qual mês seria melhor, qual oportunidade estava perto, qual contato estava prestes a render algo. As conversas duravam mais, mas diziam menos. Comecei a notar que a história dela sempre terminava bem, mas sempre um pouco adiante, sempre um passo além do presente, sempre precisando de mais um mês de paciência. A pior parte não era o dinheiro em si. Era o jeito como minha mente começou, silenciosamente, a se reorganizar ao redor daquela obrigação. Passei a planejar meu orçamento já contando com o aluguel dela como um gasto fixo, como se fosse uma conta que eu sempre tivesse tido. Checava meu próprio saldo com um medo quieto, um medo vergonhoso porque existia no silêncio. Parei de falar sobre meus próprios objetivos porque eles pareciam irrelevantes quando colocados ao lado da emergência de outra pessoa. Eu não me sentia generosa. Eu me sentia presa dentro de uma versão de mim mesma que continuava dizendo assim porque parar parecia egoísmo. Mamãe nunca questionou de onde vinha a estabilidade da Belle. Ela elogiava esforço porque conseguia ouvi-lo. Admirava movimento porque, para ela, soava como ambição. Nunca perguntou como o aluguel era pago. Nunca perguntou por que o apartamento dela permanecia intocado por consequências. Nunca percebeu que meu estilo de vida diminuía um pouco a cada mês. Papai não via nada de incomum porque nada barulhento acontecia ao meu redor. Meu sacrifício não tinha som, então não tinha forma aos olhos deles. O desequilíbrio começou a se instalar nos meus pensamentos de maneiras silenciosas que ainda não pareciam raiva. Eu percebia quando hesitava antes de fazer compras. Percebia quando evitava meus amigos. Percebia quando meu reflexo parecia mais cansado enquanto o mundo social dela seguia brilhando. Eu ainda a amava. Ainda queria que ela estivesse segura. Mas também comecei a sentir que algo injusto estava crescendo dentro de mim, lento o suficiente para passar despercebido, mas real o suficiente para mudar a forma como eu respirava. Eu dizia a mim mesma que tudo acabaria quando ela se reencontrasse. Dizia que ajuda de verdade não se contabiliza. Dizia que ser forte significava ser silenciosa. Esses pensamentos me sustentaram por mais tempo do que a lógica jamais sustentaria, mesmo quando o padrão deixou de parecer ajuda e começou a parecer posse. A semana antes do Dia de Ação de Graças já parecia diferente, mesmo antes de alguém dizer qualquer coisa.
O trabalho mudou de um jeito que eu não esperava. Não por barulho ou celebração, mas por um reconhecimento tranquilo que se acomodou sobre mim como um peso calmo. Meu supervisor me chamou para uma pequena sala de conferências onde a luz do sol entrava pelas persianas em linhas douradas e finas, dizendo que meus projetos tinham estabilizado várias lacunas operacionais que outros sequer haviam notado. Explicando que minha consistência havia se tornado a estrutura na qual todos agora confiavam. Agradeci com a mesma voz suave que uso para tudo que é sério, embora algo dentro de mim tenha amolecido de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Porque, pela primeira vez, meu esforço existia sem precisar de defesa. À medida que essa estabilidade crescia, a tensão do lado da Belle crescia também de um jeito que eu conseguia sentir pelo celular sem nem desbloquear a tela. As mensagens chegavam embrulhadas em uma linguagem casual, construída para soar como pequenos incômodos, não emergências. Mas cada uma delas carregava um peso familiar que pressionava, de leve, o meu senso de responsabilidade. Ela falava de atrasos de novo, de prazos que trabalhavam contra ela, de expectativas que não podiam ser adiadas. Eu ouvi sem discutir, embora meu corpo notasse a diferença, a forma como meus ombros já não aceitavam aquela pressão com a naturalidade de antes. A mamãe entrou no modo de preparação, enchendo a casa com um tipo particular de entusiasmo que girava mais em torno da aparência do que da conexão. Ela falava sobre roupas que ficariam boas nas fotos, fazia perguntas sobre horários que pareceriam impressionantes para as visitas, passava mais tempo descrevendo o quanto a vida da Belle tinha se tornado vibrante do que perguntando o que estava acontecendo na minha. Sua voz ficava mais animada quando dizia o nome da Belle, como se os feriados pertencessem mais à energia do que à estabilidade. Foi no meio dessa semana que minha melhor amiga, Tessa Morgan, sentou na minha frente em um canto silencioso de uma cafeteria que cheirava a açúcar queimado e espuma quente, observando minhas mãos apertarem o copo de papel com força demais. Ela não me deu sermão. Não criticou ninguém. Ela disse algo simples, num tom calmo, explicando que apoiar alguém não deveria apagar a pessoa que oferece o apoio. Disse isso com delicadeza suficiente para que eu não me sentisse julgada, mas com clareza suficiente para que eu me sentisse vista. Eu não respondi de imediato, porque pela primeira vez consegui enxergar o formato das minhas escolhas sem tentar justificá-las. No trabalho, o reconhecimento continuou de forma pequena e constante. Os e-mails traziam meu nome. As reuniões paravam para ouvir minha opinião. Minhas ideias avançavam sem resistência. Nada disso parecia dramático ainda. Mas construía uma estrutura silenciosa ao redor de uma confiança que eu nunca tinha permitido a mim mesma sentir. A pressão da Belle agora parecia diferente. Cada pedido soava como sempre, mas eu o escutava com ouvidos mais claros. O padrão já não parecia invisível. Parecia mapeado. Familiar de um jeito que apertava meu peito em vez de suavizá-lo. Notei como o timing sempre pendia para a urgência. Notei como a linguagem evitava assumir responsabilidade real. Notei quantas vezes eu me ajustava sem sequer ser diretamente solicitada. A mamãe continuava falando sobre as decorações da mesa, a lista de convidados, as histórias que queria que a família parecesse ter, vistas de fora. Eu concordava com a cabeça enquanto algo novo crescia em silêncio dentro de mim. Uma linha fina, porém firme, que separava o que era meu para carregar do que não era. Eu não confrontei ninguém naquela semana. Não anunciei mudanças. Apenas comecei a desenhar fronteiras invisíveis dentro dos meus pensamentos, decidindo onde o meu cuidado terminaria, mesmo que o meu amor não. Quando o dia de ação de graça se aproximou, eu já não me sentia uma presença de fundo na minha própria vida, mesmo sem ter dito isso em voz alta. Quando me sentei à mesa, eu já estava decidida por dentro. A cadeira parecia mais pesada do que deveria quando a puxei, não pelo peso físico, mas pela pressão silenciosa que vinha se acumulando em mim há anos sem alívio. Cruzei as mãos com cuidado, mantive os olhos na altura da mesa e observei como todos os outros se acomodavam com facilidade em um conforto que nunca havia sido destinado a mim. A mamãe ergueu o copo devagar, o sorriso polido de um jeito que parecia mais desempenho do que calor, enquanto seus olhos percorriam a mesa com confiança, como se ela já soubesse exatamente como aquele momento deveria parecer. Ela finalmente disse: "Eu só me sinto orgulhosa porque, nesta família, algumas pessoas entendem o que é esforço de verdade, e algumas pessoas sabem trabalhar em vez de simplesmente existir quietas no fundo." Ela fez uma pausa longa o suficiente para que o silêncio se estendesse antes de voltar o olhar para Belle. Acrescentou: "É isso que é trabalho duro."
É só olhar para sua irmã. Belly recostou levemente na cadeira, relaxou os ombros de um jeito que parecia ensaiado e deixou surgir um sorrisinho lento e calculado no canto da boca. Ela ergueu o copo com um movimento cuidadoso do pulso, tomou um gole pequeno e lançou um olhar rápido para mim antes de desviar, como se já tivesse decidido o quão pequena eu deveria me sentir. Senti o aperto familiar no peito, a pressão que antes me silenciava antes mesmo que meus pensamentos tomassem forma. Mas, desta vez, permiti que o sentimento ficasse sem deixar que ele curvasse minha coluna ou tremesse minhas mãos. Peguei meu copo d'água, dei um gole medido, sem urgência, coloquei-o de volta na mesa com controle e então ergui meus olhos. Eu disse, então essa preguiçosa vai parar de pagar os $4.500 do aluguel dela todo santo mês? Minha voz permaneceu calma. Minha respiração seguiu estável. Minhas mãos não perderam a firmeza. O ar mudou de um jeito lento, quase visível não pelo barulho, mas pela tensão, como se a sala inteira precisasse de um momento para decidir como reagir. O corpo da Belly avançou de repente quando ela engasgou com a bebida, tossindo forte enquanto o líquido escorria do copo para sua mão trêmula, os ombros tensos enquanto lutava para recuperar o fôlego sem chamar ainda mais atenção. O pai se inclinou imediatamente na direção dela, movido pelo hábito e não pela consciência, abaixando a voz para um sussurro que parecia mais pesado do que deveria. Ele murmurou, Biele. Aquele único nome soou mais denso do que uma frase inteira, não pelo volume, mas por tudo que significava naquele momento. A atmosfera ficou mais espessa ao redor da mesa. Não barulhenta, não caótica, mas pesada de um jeito que fazia cada movimento parecer atrasado, com um garfo suspenso sobre os pratos. Copos parados no ar, e até a respiração soava mais cuidadosa. A mamãe tentou manter a compostura, embora a tensão ao redor da boca traísse seu esforço, e disse, vamos não deixar isso desconfortável para todo mundo. Eu levantei um pouco o queixo, mantive o tom suave e respondi sem elevar a voz, eu não estou deixando desconfortável. Só não vou mais fingir que isso algum dia foi justo. Ninguém tentou rir. Ninguém buscou suavizar o silêncio. Ninguém achou uma piada para se esconder atrás. A verdade ficou ali no ar, assentada entre pratos, copos e mãos que já não se moviam de forma natural. Enquanto Belly evitava meu olhar completamente, focando apenas em limpar os dedos com um guardanapo que rasgou um pouco pela força com que ela o segurava. O pai pigarreou de leve, mas escolheu não dizer nada, mantendo os dedos perto do copo sem levantá-lo. A mamãe ajustou um prato que não precisava ser movido, as mãos cuidadosas demais, controladas demais, lentas demais. Dentro de mim, algo mudou não com raiva, não com barulho, mas com uma sensação silenciosa de finalização que era mais forte que o medo, enquanto o peso que eu carregava começava a afrouxar sem precisar de permissão. Pela primeira vez, o silêncio não me fez sentir pequena. Algumas horas depois do jantar, a casa estava mais barulhenta do que jamais estivera. A sala parecia apertada, como se as paredes tivessem se aproximado sem que ninguém percebesse, comprimindo o ar até que cada respiração parecesse uma decisão que precisava ser tomada. Ninguém estava confortável. Ninguém fingia mais. Cada som vinha do mesmo lugar, um lugar bruto, onde as palavras deixavam de ser educadas e se transformavam em armas guardadas por anos. Mamãe ficou perto do fim do sofá e falou primeiro, a voz cortando o espaço com uma dureza que ela já não tentava esconder, você envergonhou sua própria irmã na frente de todo mundo, e chama isso de respeito. Papai permaneceu de pé, braços cruzados, a voz mais baixa, mas mais pesada quando respondeu, a gente não pode continuar chamando a verdade de desrespeito só porque dói. As palavras dele não acalmaram o ambiente. Elas aprofundaram a rachadura que já tinha se aberto. Bel não esperou. Deu um passo rápido para frente, a mandíbula rígida, os olhos presos nos meus, e disse, você acha que é forte agora porque eles ouviram você, mas só provou o quanto é egoísta. As palavras não tremeram. Elas queimaram. Ela queria que doíssem. Caminhei até o centro da sala, não devagar e não para fazer pose, mas porque eu me recusava a continuar na margem de algo que já tinha consumido tanto da minha vida. Quando falei, minha voz ficou baixa, mas nítida porque ela não precisava competir com gritos. Eu não vou ajudar de novo. Nem com dinheiro, nem com favores, nem com silêncio, nem fingindo. Eu terminei. Por completo. Mamãe virou para mim com um olhar mais de choque do que de raiva e disse, você está agindo como se não tivesse nenhuma responsabilidade com esta família.
respondi sem elevar a voz e sem suavizá-la. Eu assumi responsabilidade quando ninguém pediu. Eu paguei coisas. Ninguém viu, e eu fiquei calada enquanto isso me custava tudo. E é por isso que acaba agora. Papai deu um passo à frente, a expressão cuidadosa, como se tentasse escolher palavras que ainda pudessem consertar algo. Ele perguntou: você está mesmo disposta a deixar isso desmoronar? Encarei seus olhos e respondi: já estava desmoronando enquanto eu era a única segurando tudo. A reação de Belly mudou. As mãos se fecharam, os ombros se tensionaram, a voz ficou mais alta quando ela falou outra vez, não pedindo, mas ameaçando: se você virar as costas para isso, eu vou garantir que as pessoas saibam quem você realmente é. Ela queria medo. Ela queria hesitação. Ela queria que eu cedesse. Eu não recuei. Não abaixei a cabeça. Não tentei me defender. Você pode contar qualquer história que precisar para sobreviver a isso, mas eu não vou mais me dobrar para te deixar confortável. A sala ficou silenciosa de um jeito mais pesado do que os gritos tinham sido. Ninguém se mexeu. Ninguém interrompeu. Até minha mãe parou de falar. Até meu pai parou de ajustar a postura. Belly ficou imóvel onde estava. Eu continuei onde estava também, respirando de forma constante, sentindo algo sólido dentro de mim, algo que antes não existia, algo que não dependia de aprovação nem de permissão. Depois disso, eu me afastei do centro da sala e caminhei em direção ao corredor. Não porque estivesse fugindo, não porque me sentisse fraca, mas porque eu tinha dito tudo o que precisava dizer sem me perder no barulho. Quando fechei a porta do quarto de hóspedes atrás de mim, a casa ainda estava barulhenta. Pela primeira vez, eu não estava. Meses depois, tudo ficou silencioso de um jeito que eu nunca tinha conhecido. O silêncio não parecia vazio nem solitário. Parecia organizado, previsível e estranhamente gentil, como se minha vida finalmente tivesse parado de funcionar em modo de emergência. Eu acordava sem medo, trabalhava sem tensão constante e dormia sem repetir conversas antigas na minha cabeça. O silêncio não era falta de som, era ausência de caos. Belly não se ajustou facilmente à nova realidade. Sem meu apoio, ela foi obrigada a deixar o apartamento que tratava como um prêmio permanente, e não como um privilégio temporário. Mudou-se para um lugar menor, que exigia orçamento, planejamento e a aceitação de que responsabilidade não podia mais ser evitada empurrando-a para os outros. O estilo de vida que ela construiu baseado em conforto precisou encolher. E, pela primeira vez, ela enfrentou consequências que não podiam ser suavizadas pelo esforço de outra pessoa. Mamãe não conseguiu controlar o resultado como sempre acreditou que podia. Tentou conduzir conversas, tentou redirecionar culpas e tentou convencer a si mesma de que tudo simplesmente voltaria a ser como antes. A realidade se recusou a obedecer às expectativas dela, e a ilusão de controle começou a rachar enquanto ela percebia que nenhuma quantidade de pressão ou culpa poderia me forçar a voltar para o papel que eu já tinha abandonado. Papai manteve contato, mas à distância. Enviava mensagens curtas, fazia perguntas simples e evitava conversas emocionais que pudessem obrigá-lo a escolher entre conforto e honestidade. A presença dele virou uma linha, não uma ponte, um lembrete de que conexão pode existir sem proximidade, quando o medo ainda é mais forte que a compreensão. Eu não voltei ao papel de salvadora. Não ofereci pagamentos silenciosos, nem consertos sutis, nem sacrifícios escondidos. Minha vida permaneceu calma porque eu a protegi. Construí rotinas que pertenciam a mim e aprendi a me sentir segura sem precisar ser necessária. Parei de medir meu valor pelo quanto eu conseguia aliviar a vida de pessoas que nunca perguntaram o quão pesado o fardo tinha se tornado. Não houve reencontro, nem pedido dramático de desculpas, nem um momento repentino de cura. Houve apenas distância, uma distância que era limpa, e não dolorosa. Eu aprendi que distância nem sempre significa ódio. Às vezes, significa respeito pelo espaço necessário para continuar inteiro. Colocar limites dentro da família não é um ato de crueldade e não é uma rejeição ao amor. É uma forma de autorrespeito que permite que uma pessoa exista sem exaustão emocional constante ou pressão financeira. Quando você deixa de permitir que outros definam seu valor pelo que você oferece, começa a entender que a paz não é conquistada pelo sacrifício, mas protegida pela clareza, pela coragem e pela consistência. Obrigada por permanecer com a minha história até o fim e por dar a essas palavras um espaço nos seus pensamentos e no seu tempo.
Se você já enfrentou um momento em que precisou escolher entre as expectativas da família e a sua própria paz, eu realmente gostaria de ouvir sua experiência. Compartilhe suas ideias, seus sentimentos ou a sua história nos comentários para que possamos nos entender melhor.